Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus irmãos, e satisfação diante de Deus. Digo alegria não tanto quanto se estivéssemos nesse momento na casa do Senhor, pregando ali no púlpito, diante dos olhares atentos dos amados irmãos e amigos visitantes que estão sempre conosco ali na Igreja Batista de Montes, ouvindo a gloriosa palavra de Deus. Mas nós também devemos nos se adequar a tempos difíceis, né? A tempos de adversidades. E esse é, sobremodo, um tempo difícil, porém um tempo que nós esperamos que logo passará. Logo passará, logo estaremos de volta à casa de Deus, logo estaremos de volta exercendo todas as nossas atividades de evangelismo, de discipulado pessoal, né? Temos feito evangelismo, temos discipulado sim através da ferramenta da internet. No entanto, nada é tão prazeroso, nada é tão gratificante quanto estar lado a lado, ombro a ombro, ao lado dos irmãos, ao lado das pessoas que nós amamos e que nos amam também. Então, queridos, que nesta noite, mais uma vez, a sua vida seja edificada, seja fortalecida e que nós continuemos firme e forte, empenhando todo o nosso denodo para estarmos cumprindo a missão que Deus tem dado a cada um de nós, de levarmos o Santo Evangelho até os confins da terra. Eu queria trazer nesta noite uma mensagem para você, para a sua família, especialmente para você como líder espiritual da sua casa, do seu lar. E nesses dias, de maneira especial, eu creio que Deus está nos dando esta rica oportunidade de exercitarmos o nosso sacerdócio real, a missão que cada um de nós recebemos no seio da nossa família, como líderes espirituais que Deus nos constituiu. E aí, amados irmãos, eu gostaria de ler com os meus queridos o nosso primeiro versículo que nós vamos ler. Encontra-se na palavra de Deus, no Evangelho na carta de Paulo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo para esta leitura. É claro que nós vamos ter outras leituras da palavra e você vai estar aí acompanhando, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Este é sem dúvida, querido, texto clássico quando o assunto é cuidar dos familiares, quando o assunto é atribuir a nós a responsabilidade dada por Deus para cuidar da igreja que está em nossa casa. É sobre este assunto que eu gostaria de falar com você nesta noite, sobre o cuidado que cada um de nós devemos ter com a igreja que está em nossa casa. É bem interessante a forma como o apóstolo Paulo, nas suas cartas, especialmente em suas saudações, ele se dirigia a alguns irmãos, certo? Que ali no primeiro século se reunia em suas casas. E essas reuniões eram reuniões a partir de duas pessoas. E Paulo saudava dizendo: saúdo a igreja que está em tua casa. Então, o nosso entendimento, a nossa compreensão que nós temos é que uma igreja, uma congregação, ela é formada a partir de duas pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Queridos, esta palavra gloriosa, profética, se cumprindo em todas as épocas, está se cumprindo nesse momento. Ele está aí contigo, na tua casa, nesta reunião, neste encontro familiar, onde você está sendo boca de Deus, canal de bênção, para anunciar as boas novas de salvação e glorificar o Rei da Glória. Esta foi, queridos, uma das preocupações de Paulo,
com a igreja que estava na casa dos irmãos. Sabemos que a igreja do primeiro século, ela se hospedava nas casas dos irmãos, uma vez que ainda não tinha a formalidade dos templos. Daí porque temos pouco ou quase nada de como procedia as liturgias na igreja do primeiro século, principalmente na igreja gentílica. Você que está aí na sua casa nesse momento, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, qual a liturgia que você está seguindo? Certamente você está aí na sala ou no quarto, reunido com os seus, sem aquela formalidade como nós costumamos ter na casa de Deus, no templo de Deus. Afinal, a palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso não significa dizer que esse momento de culto, esse momento de adoração em nossa casa, com a nossa família, não devemos ter toda a reverência, não. Devemos estar ali, você deve estar aí, diante de Deus, em temor e tremor. Mas é claro que não tem que necessariamente seguir uma liturgia religiosa, porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nessa circunstância, esse é o formato, esse é o momento de nós exercermos verdadeiramente o nosso sacerdócio real. Como está sendo o seu culto familiar nesses dias? Como está indo a igreja que está em sua casa? É maravilhoso, querido e belo, ver a preocupação do apóstolo com cada irmão e a consideração que o mesmo tinha com este pequeno rebanho que se reunia em suas casas. Estes dias está sendo um momento de profunda reflexão para a vida da igreja. Sei que muitos conceitos, valores e princípios serão resgatados nesses dias. O valor da família, o valor da unidade, o valor do culto congregacional. Deus estará resgatando vidas para eles nesses dias. É interessante pensar, queridos, que a igreja começou assim, neste formato que estamos vivendo nesses dias, mas não por uma decisão própria, não por um sentimento de individualismo, de fé individual tão propagado nos dias passados, nesses dias, não por conta de algum tipo de rebelião, de má interpretação dos propósitos de Deus, que tem levado, infelizmente, alguns, de propósito, ignorarem os princípios estabelecidos desde a sua chamada para se congregar. Não foi uma visão distorcida do conceito congregacional que fez com que a igreja iniciasse nesse formato que nós estamos vivendo hoje. Não foi um ato de insubmissão às autoridades espirituais constituídas por Deus para apacentar o seu rebanho congregado em um mesmo lugar. A igreja começou assim, de casa em casa, reunindo ali seus familiares. Havia perseguição, e as cartas dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo, as cartas doutrinárias, vinham ali para fortalecer aquela igreja que mais tarde, queridos, eles se congregaram em um templo, e com toda a força que nós conhecemos. E a partir daquele ajuntamento, a partir daquele corpo congregado ali numa grande multidão, eles puderam espalhar as boas novas por toda a face da terra, chegando até nós. Já estamos com saudade do templo, do ajuntamento solene. Como seria difícil, queridos, continuar assim, não é mesmo? Não sei dizer, imaginar como alguém pode se acostumar em viver sendo igreja sem se congregar. Outro dia eu estava conversando com a amada irmã e ela disse: pastor, eu passei em frente ao templo, eu achei belo aquilo. E ela conversou com o templo: oh, casa de Deus, nós vamos voltar para você. Eu achei interessante a colocação daquela irmã, o sentimento de saudade, o sentimento do ajuntamento. O Antigo Testamento, em muitos momentos, remete-nos a essa ideia do abandono, que a casa de Deus teve em alguns momentos de pecados, em algum momento, momentos de repreensão de Deus, em que eles lembravam da casa de Deus. Ainda bem, queridos, ainda bem, que o que estamos vivendo não é resultado
de uma perseguição, um impedimento à igreja de se congregar. Porque se fosse, não tinha dúvida da minha escolha. E sei também que essa seria a de muitos servos de Deus, que amam se congregar e sabem da importância e do valor de estarmos unidos e juntos e misturados para levarmos as boas novas de salvação aos perdidos. O que expressaria, queridos, o salmista se estivesse vivendo nestas circunstâncias hoje que nós estamos vivendo? Não resultado necessariamente de uma perseguição, mas de um impedimento, cujo direito coletivo suprime ou tem suprimido o direito individual. Sim, porque eu e muitos outros estamos com esse desejo enorme de se congregar, mas por conta do bem coletivo, do bem social, nós abrimos mão desse prazer, desse direito. Nos fizemos de fraco para ganhar os fracos. Mas não pense que, se depois dessa situação em que os templos se encontram fechados, se levantar uma perseguição, continuarem a fazerem decretos, ou se acostumarem, ou acharem interessante esses decretos, de fecharem talvez até o santuário, não pensem que nós iremos obedecer decreto algum de homem para fechar a casa de Deus, para nos tornar impedidos do culto da adoração. Esteja atento ao que está por fim, queridos irmãos, pois tudo isso pode estar dando lugar a muitos direitos impedidos da igreja. Como foi no início da igreja, assim será no fim, quando ele estiver prestes a ser arrebatado. Levantes, decretos, situações constrangedoras vão realmente colocar a igreja para tomar decisões, e nós devemos estarmos firmes. Por isso, assim como o salmista, que tinha um desejo, uma expectativa enorme de estar na casa de Deus, assim deve desejar as nossas almas pela casa de Deus. Ele expressou dessa maneira o seu desejo de se congregar. E a minha expectativa, meus amados irmãos, é que esse desejo esteja sendo aguçado dentro de nós, para que no momento em que fizermos a convocação, a chamada, nós estejamos todos ali, com saúde física, emocional, espiritual. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do seu templo, a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Ainda no Salmo, sendo agora 84, versículo 10: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outro lugar 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Mas eu quero aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá para falar da igreja que está em sua casa. Esses dias que você está impedido de ir ao templo, talvez refletindo sobre dias em que não havia ou que não houve impedimento algum, e simplesmente você deixou de ir à casa de Deus. Mas que nesse momento em que Deus nos concede esta oportunidade de estar em nossa casa, eu queria falar com você sobre a responsabilidade que você tem hoje de cuidar da igreja, de cuidar da igreja que está em sua casa, em nossa casa. E eu queria conclamar que não fosse somente pelas forças das circunstâncias do momento, mas mesmo quando voltarmos a nos congregar no templo do Senhor, na casa do Senhor, esta igreja que está se reunindo em sua casa hoje, ela é muito especial, e você deve devotar ensino, cuidado com ela. É possível que você vai estar lidando
com crentes espirituais à sua volta, em sua casa. É possível que você vai estar lidando com crentes fracos, desanimados, inconstantes. Seja o pai com o filho, seja o filho com o pai, o esposo com a esposa, esposa com o esposo. E também é possível que esta igreja que se reúne agora na sua casa tenha os seus queridos que não são crentes. Mas você foi chamado para ser líder desta igreja, deste corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Porque a oração de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, não foi somente pela igreja que estava presente ali, enquanto ele fazia aquela oração, mas ele disse: Pai, eu oro, eu clamo a Ti, eu não clamo pelo mundo, mas também eu não clamo somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em Ti, por aqueles que hão de ouvir o santo evangelho e irão crer nas sagradas escrituras. Este é o tempo, querido, desta oração do Senhor Jesus está se cumprindo aí na tua casa, através desse seu ente querido que está aí junto contigo. Agora, tendo a oportunidade de ouvir o evangelho e crendo na palavra de Deus, crendo nas sagradas escrituras. Você foi chamado para ser líder dessa igreja. Este é o tempo de você exercitar, de você exercer com fé e autoridade o sacerdócio real que está sobre você, além de profeta de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 te dá esta autoridade. Nos dá esta autoridade quando nos diz a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi adquirido, querido. Você foi comprado, não com prata, não com ouro, não com coisas corruptíveis, mas com precioso sangue, o sangue do Cordeiro. Você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Por isso, querido irmão, querida irmã, devemos colocar em prática a missão que Deus nos deu. Ele nos fez sal deste mundo, Ele nos fez luz deste mundo, e Ele diz que a nossa luz deve brilhar, porque senão não serve. O nosso sal deve salgar, deve dar sabor, não pode perder jamais o seu sentido, o seu sabor. Meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, Deus te chamou para cuidar dos teus em primeiro lugar, para ministrar para eles, e não serás completo enquanto não fizer isto. Isto se faz de muitas maneiras, e a principal delas é orando e testemunhando de Jesus de maneira eficaz, através do amor e obediência, conforme a sua posição na sua casa. Creia, querido, Deus está nos proporcionando este tempo em família. Deus irá ampliar as tendas de sua igreja, começando pela sua casa. Há alguns eleitos do Senhor por aí, quem sabe toda a sua casa, como foi o caso da família do carcereiro lá de Filipos. Quando tão distante ele andava da sua salvação, mas naquele dia ele hospedou, ou melhor dizendo, ele foi o que estava no turno da sentinela, da vigilância daquele presídio, daquele porão, daquela prisão naquele dia que Paulo e Silas ali estavam. E ele teve a grande oportunidade, que não foi desperdiçada. Ele creu no Senhor Jesus, ele creu no Senhor Jesus, ele creu no Evangelho da Palavra, e foi salvo ele e a sua casa. Qual o seu papel de maior autoridade que você exerce hoje na sua casa? Sim, porque todos nós temos o nosso papel, né? A nossa hierarquia dentro do nosso lar, e que é muito importante que cumpramos, que exerçamos ela. Esposo, esposa, pai, mãe, filho, irmão. Talvez você exerça ambas as funções, não é verdade? Eu falo de autoridade espiritual, constituída por Deus, que pode ter sido dada a você como filho,
como jovem, como adolescente, a você como esposa, a você como o cabeça do lar, o marido. Porque quando Deus nos chama, querido, Ele nos dá uma missão e autoridade para cumprirmos esta missão. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha a colocação. Como se Deus por nós, por intermédio de nós, rogássemos às pessoas para que elas se convertessem. E a parte B do versículo diz, Deus, vai nos dizer o seguinte, rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então Deus roga através de você. Você e eu somos boca de Deus em nossa casa, autoridade espiritual, constituída por Deus. Por isso nós podemos pregar, e quando nós estamos pregando, nós estamos rogando-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, que se arrependam dos seus pecados. Se for o marido que é o cabeça, e aí a Bíblia tem uma mensagem, tem uma instrução para o cabeça do lar, que é o marido. Ele é o cabeça, exemplo de provisão, de proteção, de amor, de cuidado. É aquele que deve instruir o filho no caminho que deve andar, dando exemplo. Marido cristão, ele deve ser zeloso com as coisas espirituais, dizendo para o filho não mentir, e não mente. Dizendo para o filho buscar a Deus, incentivando ele a ler a Bíblia, e faz o mesmo. Temos que ter doutrina, mas temos que ter vida. Temos que ter ensino, mas aqueles que são ensinados por nós, principalmente os nossos filhos, devem ver em nós o exemplo, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, para que os filhos vejam e sigam o exemplo. E ainda que não sigam, porque nós sabemos que até filhos de profetas e sacerdotes tiveram um bom exemplo de fidelidade dos pais, mas em alguns momentos se desviaram. E outros, infelizmente, foi resultado do mau exemplo, do relaxamento dos seus próprios pais, o que é mais triste ainda. Mas aqueles que veem o exemplo dos pais, sabe o que acontece? Ainda que eles não sejam cristãos convertidos, eles podem testemunhar da integridade, eles podem testemunhar do zelo, da fidelidade do pai, da mãe, até mesmo para aqueles que não conhecem. Agora é triste o filho que não tem esse exemplo do pai, como cabeça do lar, da esposa e dos filhos, de todos que estão na sua casa. O homem deve exercer este ministério com amor, como se ele estivesse realmente cuidando da igreja do Senhor, e de fato está. Por isso que o mandamento de Deus para os maridos mandamento de Deus para os maridos que servem ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. De igual modo, neste particular, a mãe, a mulher, a esposa, tem um papel fundamental, que serve de exemplo também para os filhos. É a submissão que ela deve ao marido como cabeça do lar. Essa submissão é exemplar. Por quê? Porque o texto bíblico diz que ela deve refletir a submissão que essa mulher, que essa serva do Senhor tem ao próprio Senhor. Quando nos diz no capítulo 5 de Efésios, verso 22, vós mulheres, sede submissa a vossos maridos, a quem Deus constituiu como cabeça do lar. Ele, marido, que recebeu de Deus o mandamento de amar a sua esposa e se entregar por ela, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Vós, mulheres, sede submissos a esses maridos, como ao Senhor, diz a palavra. Submissos, como se fossem submissas ao Senhor, com temor e tremor. Desta forma, marido e mulher, obedecendo estes mandamentos do Senhor, conforme a ordem que estão colocados nas Escrituras, o resultado, não tenha dúvida, serão filhos tementes ao Senhor. Filhos que sabem escolher o que é melhor para as suas vidas, porque aprendem com as escolhas dos pais que amam ao Senhor.
Quando nós amamos ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor, as nossas escolhas são muito mais acertadas. Respeitando esta hierarquia santa, cujo propósito não é diminuir nem a mulher, nem muito menos dar ao homem o poder de domínio, mas a Cristo a honra e a glória. Daí porque a colocação está assim como Cristo é o cabeça da igreja. Como cabeça da igreja, Cristo não é um ditador, mas um guia amoroso, que ama e se entregou pela sua igreja. E os que lhes são sujeitos, lhes obedecem com gratidão. Assim também deve ser o nosso relacionamento em família. O nosso lar, queridos irmãos, deve ser uma igreja sem formalidade, como nós falamos no início, mas de respeito, adoração e honra ao Cordeiro de Deus. Isso é maravilhoso. O nosso lar, a nossa casa, deve ser um lugar muito desejado por nós. Assim como a casa de Deus, assim como está reunido com a família maior, a família espiritual. Mas quando nós retornamos do templo, nós retornamos sendo igreja. Nós retornamos tendo a visão congregacional da nossa própria família, que sempre estará diante do Senhor. A família deve dialogar e buscar o bem comum de todos, de modo que o programa de um não interfira jamais na paz do outro, na alegria do outro, no sentido de prejudicar, de interferir na comunhão do outro com Deus. Devemos, meus amados, promover sempre a comunhão e estimular a espiritualidade fervorosa dentro do nosso lar, não permitindo jamais que o profano, o imoral, o indecente permeie os cômodos do nosso ambiente familiar, da nossa casa. Isso se faz com diálogo aberto, oração e a palavra viva de Deus. E nesses dias em especial, em que as famílias estão tendo um tempo extra de estarem juntos, de estarem compartilhando, de estarem convivendo lado a lado. Ó, queridos, a palavra de Deus no Salmo 101, versículo 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Seja seletivo, seja criterioso, prudente, porque os piores inimigos da nossa família estão invisíveis, estão ocultos nos labirintos das imaginações pecaminosas da nossa mente. Deposite o seu confiar. No momento que vier a tentação, no momento que vier as dúvidas, no momento que vier as fraquezas, no momento que o desejo de querer ceder novamente a esse vício, a esta prática pecaminosa que tanto adoece a família, que tanto tem adoecido os lares, os casais, você possa lembrar de que Deus disse: não ponha coisas imorais, imundas diante dos seus olhos. Isso contamina não somente a sua alma, a sua vida, mas também o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com a igreja que está em sua casa. Você sabia que o homem tem pecado menos nesses dias? Eu estive pensando sobre isso. Você sabe por quê? Ele está com medo. Ele está mais temeroso do que pode acontecer, do que está por vir. Isso eu estou falando de um modo geral. O castigo nos impõe medo. Os limites, as restrições, a incerteza do amanhã nos impõe medo. Agora, deixe os dias se alongarem. Deixe a peste se estender para ver quantos vão permanecer vestidos de pano e de saco. A minha oração, querido irmão e irmã, tem sido para que esse nosso retorno ao santuário, esse nosso retorno para as nossas famílias, para a casa de Deus, que eu sei que vai ser um momento muito emotivo, vai ser um momento muito alegre, muito festivo. Creio que vai ter choro, vai ter lágrimas, gratidão, adoração. A minha oração é que esse retorno, que esse entusiasmo, que esse avivamento não seja fruto, resultado tão somente
de um momento de desespero, de medo, de pavor, mas que seja resultado de corações quebrantados, de corações arrependidos, contritos, desejosos mesmo de voltar para o Senhor de todo o coração. Quantos vão dizer, ou continuar dizendo, Deus deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, autoridade de Deus nesse mundo, não imitem a esposa de Jó, imitem a Jó, a esposa de Jó diante da sua situação, da sua calamidade. Resultado do Deus fiel que ele servia, que quis lhe provar. A mulher de Jó disse, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se alongar a quarentena, se alongar a peste, a epidemia, o isolamento, mantenha a sua fé firme no Senhor Jesus. Eleve os seus olhos para o Senhor. Tenha paciência, querido irmão, família cristã. Após o vendaval, vem um vento suave e apaziguador. Persevere até o fim. Se mantenha fiel. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Palavra talvez não muito sugestiva para o momento, não é mesmo? Mas não devemos mesmo. Devemos ser de Cristo e saber que é Deus quem está no comando e ponto final. Não é o homem que está dominando. Ainda que por trás o sistema está funcionando, ainda que por trás de tudo isso nós sabemos que o anticristo está preparando o terreno, está preparando as nações, está realmente criando o terror nas pessoas, para ele se projetar como um homem da paz, como um homem da resolução. Nós sabemos que é Deus que está no comando, que é o Senhor que vai dizer basta, quando ele completar a sua medida. É ele quem diz basta e a terra se derrete. Por isso, queridos, voltemos para a palavra. Aquietai-vos e saibei que eu sou Deus. Aquiete-se. Aquiete-se. Continuando. Muitos filhos hoje exercem também uma liderança espiritual, até mesmo sobre os seus pais. Que responsabilidade, hein, filho? Que responsabilidade. Você recebeu de Deus uma autoridade espiritual para exercer na sua casa, onde o seu pai é cabeça, onde você deve submissão ao seu pai e à sua mãe. Cuidado, filho. O princípio permanece. O princípio permanece. Não queira dominar sobre o vosso pai. Seja autoridade espiritual com tremor e temor diante de Deus. Conforme Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Guarde bem. Isto é justo. E isto é justo por muitas razões. Primeiro, pela razão de ser justo, é porque é para o Senhor, em honra, em temor a Deus. Veja o que o texto diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Isto é, pelo seu temor a Deus e pelo que Deus ordena. É o mesmo sentido aplicado quando fala lá na submissão da mulher, né? Vós, mulheres, sede submissos ao vosso marido como no Senhor. Então Deus está dizendo que é justo que os filhos sejam obedientes aos seus pais, porque eles te deram tudo, até mesmo o direito de nascer, crescer, cuidar de você, ficaram noites sem dormir por você, investiu em você, nos seus sonhos, nos seus projetos. Então é justo que você seja obediente aos seus pais. E quando essa obediência parte de um crente, de alguém que nasceu de novo, de alguém que recebeu autoridade espiritual dentro do seu lar, aí é que vale mesmo ser exercida essa submissão com temor e tremor diante de Deus, com discernimento. Com discernimento. É autoridade espiritual. A autoridade espiritual não cede ao pecado, nem mesmo quando outra autoridade, como o caso dos pais, quer induzir. Nesse caso, vale a autoridade espiritual negar a autoridade do pai,
como também a igreja, a autoridade de Deus aqui na terra, está sujeita até certo ponto, até certa ordem, às autoridades terrenas, governamental. Mas quando essas autoridades, estas leis infringirem o culto, infringirem a doutrina, a palavra viva de Deus, nós nos posicionaremos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando todos se prostrarem diante do ídolo, diante da imagem abominável, nós estaremos de pé, dizendo: não temos que te responder sobre este negócio, porque somente ao nosso Deus nós adoramos. Mas, queridos, voltando, é justo que você seja obediente a seus pais, mas essa obediência, além de ser justo pelo que eu já falei, ainda tem uma promessa gloriosa de vida longa para você, filho. Capítulo 6 de Efésios, versículo 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que bênção, não é não? E entre este honrar a teu pai e a tua mãe, existe também a missão que muitos filhos receberam do Senhor, que é ganhar seus pais para Jesus. Portanto, procurem serem os melhores filhos para os seus pais em obediência e temor. Que eles vejam em você a sua preocupação espiritual com a vida deles. Alguns embates poderão acontecer. Joelhos no chão e oração dará os melhores resultados. E você vai precisar muito nesses dias. Sejam eles crentes ou não, cuide da igreja que está em sua casa. Mas se alguém não cuida dos seus, o texto que nós lemos, nosso texto áureo, 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé, e é pior do que o império. Estes dias em especial, Deus está entregando a cada um de nós a responsabilidade de ser igreja em uma visão mais ampla dentro do nosso lar. Sei que alguns enfrentarão algumas dificuldades, conflitos podem acontecer. Afinal, talvez alguns nunca tinham ou tiveram ou viveram tanto tempo juntos, tão perto um do outro, e ainda mais em circunstâncias tão assoladoras, tão devastadoras para alguns. A palavra de Deus diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmão. Lembre que Jesus falou que no mundo enfrentaríamos aflições. Tenha bom ânimo. Vigie e ore. O inimigo certamente mudará suas estratégias de ataque nestes dias. Ele está furioso, pois sabe que a igreja está discernindo o tempo. Ele mesmo conhece os sinais. Ele mesmo conhece os sinais. Ele sabe que é necessário que assim aconteça. Ele se gloria por alguns instantes, porque ele pensa que está dominando. Ele pensa que é ele que está no controle. Mas lá no íntimo ele sabe que o soberano Deus está no controle. Se a igreja hoje está literalmente em sua casa, o que é que você espera da igreja? O que é que você espera da igreja que está hoje em sua casa? Talvez você, alguns dias atrás, foi tão incisivo, quem sabe, em alguns momentos tão duro, tão insensível com o seu conceito de igreja, ou o que a igreja devia fazer, ou como devia ser. Está aí. Deus está dizendo para você e para mim como tem que ser. É desse jeito que tem que ser. Que esses dias quebrante mais os nossos corações. Que o nosso retorno para o templo, para a nossa convivência em família, como crentes, como os irmãos em Cristo, possa ser uma convivência mais fervorosa, uma convivência mais espiritual, mais compreensiva, mais amorosa, mais fervorosa, mais leal, mais real, mais verdadeira. Trate os assuntos, queridos, nesses dias. Trate as dificuldades, os embates que surgirem com a mesma resiliência, com a mesma diplomacia, como fazemos, ou pelo menos devemos fazer, quando estamos no templo do Senhor, ao olhar de todos os irmãos. Por que digo isso? Porque nós somos bem diplomáticos, não é verdade? Nós somos bem mais mansos, bem mais sensíveis dentro da nossa comunidade, no trabalho, na igreja e em casa. Seja fervoroso espiritualmente. Mostre aos seus, pela sua vida, que você não era apenas um religioso, um ritualista, cumpridor de procissão religiosa,
Talvez alguns da sua família até lhe taxavam dessa maneira. Mas e agora que você não está mais cumprindo a procissão, o ritual de se dirigir à casa de Deus? Talvez alguns até tinham impedimentos pelos próprios familiares. Mostre a eles agora a sua fé. Mostre a eles agora que você não era um mero religioso, você era um cumpridor da palavra, e que agora você continua sendo tão forte, tão mais fervoroso, quanto naqueles dias em que talvez você foi julgado apenas como mais um ritualista, mais um religioso, mais um fanático. De fato, se eu nego aos meus queridos, aos meus familiares, a minha fé, a minha vida, o meu exemplo, o meu comprometimento, que exemplo terá para cuidar dos que estão de fora? Então é necessário que eles vejam. Então este é o tempo de cuidar principalmente dos que estão dentro. E isto naturalmente, queridos, vai refletir sobre o que temos aprendido de como estávamos na casa de Deus. Como nós temos aprendido? Como nós temos recebido a palavra, as instruções que domingo a domingo nós recebemos na casa de Deus? Ou diretamente das nossas reflexões, das nossas meditações diárias? Infelizmente a realidade de negar a fé existe, e qualquer um que esteja dentro desta realidade, dentro deste contexto, de negar o seu trabalho agora, mas necessariamente do que antes, dentro de sua casa, da sua família, que precisa de assistência, atenção, compreensão, paciência, e você e eu podemos dar. E se não fizermos, o que pode ser considerado o trabalho que nós fazíamos antes na Igreja de Cristo? Dessa forma, queridos, todo o nosso trabalho não passou de um ativismo barato e sem resultados positivos. Pois se aquilo que nós aprendemos, se aquilo que nos alimentamos durante anos, não estiver armazenado, não estiver estocado dentro de nós, para exercermos agora, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de separação da casa de Deus, e que estamos mais juntos dos nossos, temos negado a fé. Se você reflete sobre isso, se você tem experimentado isso, e Deus está falando ao seu coração, é motivo para você voltar ao Senhor, para você se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou igreja, eu sou autoridade espiritual, me dá graça. Pois se não cuidamos nem dos da nossa casa, como podemos realmente cuidar das coisas de Deus, cuidar da igreja de Cristo? Você que pregava na igreja, eu que pregava na igreja, que louvava, o nosso louvor cessou? Vamos empendurar agora, como está lá no Salmo, os cativos, os babilônicos nos pedem um louvor, mas como vamos louvar com essa tristeza, com essa angústia diante da casa de Deus? Nós empenduramos as nossas harpas nos salgueiros. Queridos, não empendure não. Não. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Pois para cuidar bem da igreja de Deus, primeiro, eu tenho que me preocupar e se ocupar das responsabilidades familiares, e isto em momento algum tira o reino de Deus do seu devido lugar na minha vida congregacional. E uma delas é ser fiel aos membros da minha família, cumprindo o que preceitua a palavra de Deus, sendo eu marido, esposa, pai, mãe ou filho. Uma família bem ajustada, comprometida com princípios e valores, é também uma família ordeira no seio congregacional da igreja de Cristo, e vice-versa. Marido, cuide da igreja que é a sua esposa. Esposa, cuide da igreja que é o seu marido. Pai, mãe, cuide da igreja, seus filhos. Filhos, cuide da igreja, seus pais, seus irmãos. Faça um culto no seu lar. Avive esta igreja que está em tua casa. Salve estes visitantes que dormem com vocês todas as noites, mas que poderão ir para o inferno, porque você não se importou com a igreja que está em sua casa. Não podemos negligenciar tamanha responsabilidade e tamanha oportunidade. Como diz Hebreus 2:3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão preciosa salvação, tão preciosa oportunidade? Irmão, cuide do seu irmão que está perdido dentro da sua casa, dormindo debaixo do mesmo teto. Não desista dele. Não diga que já fez tudo o que tinha que fazer.
Talvez a gente estava com esse pensamento, não é? Eu já fiz tudo, pastor. Já convidei para ir à casa de Deus, já fiz tudo, evangelizei, eles não reagiram. Jesus pode estar te dizendo que não, que você não fez tudo ainda, que você deve lançar novamente as redes na direção que Cristo te mandar. E nesses dias Cristo está nos mandando lançar as redes em uma única direção, a direção da nossa casa, a direção da nossa família. Pedro era pescador experiente em alto mar, e o Senhor Jesus chega para eles perguntando se pegaram alguma coisa. E ele diz: Senhor, nós não pegamos nada durante toda a noite. E Jesus Cristo disse: então lance as redes nesta direção. E Pedro diz: Senhor, sob a tua palavra lançaremos novamente as redes. Quem mandou largar as redes, né? Quem mandou você parar? Será que nós estávamos nestas condições com os nossos entes queridos, irmãos? Convivendo lado a lado, com as nossas redes aposentadas, sem lançar mais a oportunidade para os nossos familiares ouvir o Evangelho, levando-os até a casa de Deus, testemunhando fervorosamente para eles. Não pare de edificar a sua casa no Senhor. De fato, queridos, o templo está temporariamente fechado, mas a igreja é um organismo vivo, porque todo o seu trabalho será inútil se o Senhor não edificar a casa. Mas Ele colocou você, meu irmão, como boca profética na sua família. Seja qual for a função, a posição que exerça como membro da sua família, não passe a bola para outro. Esta responsabilidade é intransferível. Nem mesmo a igreja, quando reunida, pode fazer o que você faz. Deus está dizendo isto hoje para nós. Nossa obrigação em cuidar da família põe à prova quem somos e em quem cremos. Sabemos que desde o Gênesis, desde o primeiro casamento, há um intenso, melhor dizendo, ataque espiritual à família. A inversão dos valores, o consumismo, os relacionamentos descartáveis desta geração líquida, essa sociedade líquida, o abuso, a violência e os atritos são heranças malditas que nos têm acompanhado ao longo da história e têm produzido consequências terríveis nas gerações que se sucedem. Temos então o desafio de cuidar bem de nossa família, para que ela não seja um mero reflexo da sociedade onde vivemos, mas façamos com que a nossa casa seja luz para as nações. Deus conservou, queridos irmãos, através da família, segundo o seu propósito, macho e fêmea, se unindo um ao outro nos santos laços matrimoniais, para conservar uma descendência piedosa, conforme está escrito no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Deus nos chamou desde o princípio para cuidarmos um do outro, sendo responsáveis assim diante de Deus. Quando Deus perguntou a Caim sobre seu irmão, ele disse: sou porventura cuidador, guardador de meu irmão Abel? Tentando assim fugir de sua responsabilidade com sua casa, com sua descendência, com seu sangue, com seu irmão. E essa atitude evasiva tem se repetido ao longo dos anos pela humanidade. Mas nossa casa é sim responsabilidade nossa. É isto que o apóstolo Paulo deixou bem claro para Timóteo. Instruir a igreja que se alguém deixasse essa responsabilidade para a igreja, congregação, e não assumisse o seu ente querido em suas necessidades, esse negou a fé. E é pior que o incrédulo, que o descrente. Ele não faz essa exortação querendo desqualificar ninguém, como também não é a minha intenção, mas desejo de que houvesse o cuidado de cada crente da igreja, o amor para com a igreja, que primeiramente se reunia em sua casa, a sua família. Cuidar da família mostra que temos fé verdadeira. Idolatrar a família em detrimento do culto a Deus, do reino de Deus em primeiro lugar, mostra que não conhecemos a Deus. Queridos, sei que muitas famílias nesse instante estão passando por momentos difíceis. Tenho orado sobre isso. Sei que este vírus também tem isolado alguns dos outros, o que é muito triste.
E temos acompanhado aí pelos noticiários de famílias que não podem sequer despedir dos seus mortos. Deus nos dê graça, Deus nos console, Deus console as famílias neste momento perturbador, neste momento de dor e de angústia. Que o Espírito Santo de Deus possa estar dirigindo a tua vida, possa estar abençoando a tua casa, e que nos seus lábios possa realmente ter um cântico de louvor, dizendo: Santo, Santo, digno de honra, de glória e de louvor, seja o Senhor, o poderoso Deus. Digno de louvor, seja o Senhor, precioso Deus. Ó Pai amado e santo, agradeço a Ti por Tua graça, bondade e misericórdia. E suplico, Deus, nesse momento pela Tua amada igreja, para que o Senhor a fortaleça. Abençoe as famílias, Pai. Abençoe os lares. Derrama da Tua abundante graça. Que nesses dias, meu Pai, o Senhor esteja operando, causando um avivamento, renovo na igreja do Senhor. E que a Tua igreja possa voltar, meu Pai, firme, determinada, Senhor, a ser luz desse mundo, a ser luz em meio às trevas. Ó Deus amado, obrigado por Tua palavra. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.